Bom dia pessoal, bom dia para todo mundo que está nos assistindo. Um prazer estar aqui num festival que tem esse objetivo de unir finanças e sociedade, algo tão importante, nobre, ainda mais nesse contexto de pandemia que a gente está vivendo. Eu justamente quero fazer minha fala trazendo esse olhar para a diversidade, para o Brasil profundo, né, que é um tema que está se popularizando e que mostra a importância da gente conseguir enxergar esse paradigma tão complexo que é o Brasil. E aí, falando de empoderamento do consumidor, o quanto que esse consumidor está se empoderando, vem se empoderando, e a gente vem vendo o crescimento da digitalização de uma forma bastante contundente e retumbante, mas ainda assim, num momento como hoje, eu acho importante a gente falar e iluminar o caminho que a gente tem para trilhar para empoderar uma grande maioria minoritária da população, que são os trabalhadores informais, que hoje fazem parte, são cerca de mais de 41% da população, são mais de 38% dos brasileiros, ou seja, pessoas que estão fora do sistema financeiro de alguma forma. E nesse mesmo, próximo a isso, a gente também tem uma população de 45 milhões de desbancarizados, ou seja, é muita gente e existe muita oportunidade para aproximar essas pessoas do universo financeiro. A gente vem vendo um crescimento do empreendedorismo no Brasil, justamente nesse momento de fragilidade econômica e que a gente tem uma grande massa de uma população que está sendo empreendedores iniciantes, pela primeira vez se deparam com essa possibilidade, com essa necessidade de empreender, e como nós, dentro do mercado financeiro, vamos abarcar e compreender essas pessoas que precisam fazer essa transição de jornada para conseguir ser mais viável e sustentável financeiramente. E aí, acho que tem um tópico bastante importante, que é o potencial da gente empoderar e aproximar essa população. São diversos caminhos, são muitos os caminhos, mas eu queria destacar aqui dois deles. Eu acredito que um caminho importante é como instituições a gente conseguir segmentar essas pessoas para além do transacional, para além da renda que essas pessoas têm e originam, que é muito, porque hoje os trabalhadores informais, eles produzem cerca de 1,12 trilhões de reais, é quase 17% do PIB, ou seja, trazer essas pessoas para dentro tem a ver com a gente rever o nosso modelo de segmentação, a gente conseguir olhar para elas não só como classe A, B, C, D, mas comportamentalmente, como que essas pessoas elas atuam atitudinalmente, o que elas querem, o que elas precisam para serem, então, empreendedores, e rever o nosso modelo de segmentação, ampliar o nosso modelo de segmentação é uma forma da gente conseguir abarcar essas pessoas, e de uma forma também criando modelos mais amplos e mais diversos, é trazer essa diversidade que está para fora também para dentro dos nossos modelos financeiros. E aí eu acho que tem uma coisa que a gente fala muito, né, no mercado financeiro, do custo-benefício, mas aí eu acho que eu trago uma provocação que vem até do universo médio, que é o risco-benefício, né? Como nós, instituições financeiras, podemos avançar esse modelo do custo-benefício e pensar talvez um modelo de risco-benefício, que é uma forma de incluir essa população que não tem essa normalidade, essa estabilidade de uma pessoa CLT, de carteira assinada ou que trabalha num órgão público, mas que é uma população, como comentei, uma maioria minoritária, porque é uma massa muito grande. Isso, essa aqui é a minha fala. Eu queria passar a palavra para o André, então, para seguir nessa conversa. Obrigado, Luísa. André, acho que com a tua grande experiência de informação que você tem como plataforma mundial, e principalmente sempre vocês comentam no Facebook, no grupo Facebook, de inclusão do consumidor mundialmente na internet, a dica da Luísa tem tudo a ver com você entrar agora no circuito. Prazer em ouvi-lo, André. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos aí do Feed 21 pelo convite, por participar. Raul, Sérgio, Frontini. É super legal isso que a Luísa vem falando, porque
Se a gente observar mudança de comportamento, né, das pessoas como um todo, e não vamos falar nem ainda de consumidores, mas a mudança de comportamento, a gente pode associar elas ou colocá-la numa perspectiva de 3 grandes fatores, né, que fazem que as pessoas mudem o comportamento, e aí dentro dessa perspectiva de tecnologia e usabilidade. A primeira é a própria inovação, né? Obviamente, quando você tem um produto, uma inovação nova, né, e aquilo, obviamente, é disruptivo ou traz muito valor para as pessoas, você tem uma mudança naquela direção. A segunda e aí no nível individual ainda, da própria necessidade. Você tem uma necessidade, por qualquer que seja, né, pessoal mesmo, e aquilo te leva a mudar o comportamento, ou pelo próprio ciclo de vida que você está passando por aquele momento. E o terceiro é o do contexto, né, que a gente está inserido, e esse contexto de pandemia, que a gente infelizmente ainda está nele, ele provocou uma série de mudanças, né, no comportamento das pessoas. A gente falando de pagamentos, por exemplo, 77% dos brasileiros testaram uma nova forma de pagamento nesse ano, que não teriam testado se não fosse por conta da pandemia. E a gente observa isso acontecendo, né, não só com pagamentos, no e-commerce como um todo. Mais de 30% das pessoas realizaram compra online pela primeira vez. E aí, trazendo isso para o nosso universo, né, do Facebook, e quando a gente fala de plataformas, né, Facebook Inc., né, tem o Facebook, tem o Instagram, tem o WhatsApp, tem o Messenger. A gente viu um crescimento mais de 1000%, por exemplo, na troca de mensagem entre as pessoas, videochamadas, enfim, fenômenos que a gente observa também na nossa vida, mas é um exemplo de como que isso é uma mudança de comportamento, né, causada por esse contexto. E aí a gente observou também que mais de 30% testaram compras também através das redes sociais, né, como um todo. E aí conecta muito com o que a Luísa falou, nessa perspectiva de olhar o Brasil com toda a sua diversidade, com toda a capilaridade que a gente precisa ter, e como que esse movimento ele passa por esses 3 pilares, né, do contexto, da inovação e da necessidade das pessoas. E nessa perspectiva de inclusão, uma coisa que a gente observa que é fundamental é a experiência que a gente traz para as pessoas, né? O WhatsApp, durante essa pandemia, né, eu citei o número de mais de 1000% do crescimento de troca de mensagens, ele cresceu demais também na forma de pequenos negócios começarem a fazer ali algum tipo de contato, a loja estava fechada, então muitas vezes o Instagram e o WhatsApp daquele pequeno empreendedor era a única possibilidade que ele tinha de manter contato com as pessoas de uma maneira mais próxima do que ele tinha na vida real, né? Conversando, tendo ali um contato muito personalizado. E a hora que a gente olha para o Brasil como um todo, o WhatsApp é para uma parcela da população a única internet dessa população, seja porque por qualquer que seja o motivo, mas tem alguns como um próprio analfabetismo digital, ou uma dificuldade de navegar por outros canais digitais, seja por questão de dados, seja questão pela própria usabilidade mesmo, né? O fato do WhatsApp ser extremamente simples, né, ele possibilita que ter uma penetração e um alcance muito grande. Ele é praticamente do tamanho da internet mobile no Brasil hoje, é o tamanho do WhatsApp. Então, nessa perspectiva, a inclusão que ele proporciona, né, não só de pessoas entre pessoas se conectarem, mas isso acaba gerando também uma expectativa para as empresas, né, da mesma forma que as pessoas conversam entre amigos, né, eles também gostariam de ter essa mesma conversa, essa mesma forma de se relacionar com as empresas. Então, juntando, né, o contexto, a inovação e a usabilidade que tem, né, todo o comportamento nas redes sociais e a questão da necessidade individual, esses 3 fatores juntos, de fato, a gente percebeu uma mudança de comportamento muito grande dentro desse cenário que a gente está vivendo. E quando a gente fala de comportamento, o consumidor empoderado, né, o empoderamento do consumidor passa por possibilidades, né? Você se torna empoderado quando você tem possibilidades para escolher entre um ou outro, e nessa escolha que você vai fazendo, você provoca o movimento de toda uma cadeia, de todo um setor, em cima daquela expectativa que as pessoas estão buscando. Então, para a gente falar de inclusão, a gente tem que falar de empoderamento do consumidor, principalmente, a gente tem que falar de aumento de possibilidades
porque aí ele vai ter poder de escolha e, tendo poder de escolha, ele vai se tornar mais empoderado. O André, e esse empoderamento que a própria Luísa também falou, né, da inclusão, a gente sabe que o WhatsApp, para muitos brasileiros, foi a primeira alfabetização que a gente fala digital. Foi o primeiro acesso até a internet, à rede mundial, se a gente pudesse falar assim.